solicitar a permissão e eu não observar, colocar aí no grupo, vocês me avisem, tá? Por favor. Ok, professor. Vamos lá. Pessoal, nós já conversamos, né? A gente começou a falar sobre biocombustíveis em geral, né? Falamos aí de alguma contextualização histórica, onde a gente mostrou a questão das matrizes energéticas e brasileira, mostrou que realmente nossa matriz energética, comparada com a matriz mundial, ela é uma matriz bem mais limpa, né? Do que bem mais renovável, né? Do que a matriz energética mundial. A gente mostrou isso claramente, mostrou aqui as reservas de petróleo no mundo, mas é bom lembrar também que talvez tenha passado despercebido, eu falo, aqui a gente tem uma perspectiva de quanto que essas reservas têm de petróleo, quanto que esses países têm. Mas necessariamente o fato da Venezuela estar em primeiro nessa quantidade de reserva de petróleo, necessariamente ela não é o maior produtor, tá? Então tem essas questões. E aí é o que tem de reserva, mas contudo, a Venezuela não é o maior produtor de petróleo mundial, não, tá? Aí nós falamos peak oil, eu estou fazendo um resgate, tá? As questões climáticas, né, que a gente colocou, inclusive, teve uma reportagem semana passada, né, onde a gente viu que pela primeira vez eu sempre confundo, não sei se é a Antártida, ou não sei se é o Polo Norte, né, que alcançou uma temperatura recorde de 18,4, se eu não estou enganado, tá? Aí falamos de alguns biocombustíveis, tá? A gente se concentrou mais aqui nesse momento em falar do biodiesel, do bioetanol, beleza? Agora, a gente vai falar começar a falar aqui ainda, contextualizando a questão dos biocombustíveis no planeta, né? A gente vai falar da produção mundial. Pessoal, a gente já colocou, né, que há um crescimento, era até ter colocado esse gráfico aqui, né? Há um crescimento. Alguém pediu lá para permissão, escutei. A Rayane. Tá bom? Desculpa a interrupção, pessoal. Continuando. Então, o que nós temos? A gente tem um crescimento dessa produção mundialmente, né? E vai depender, cada país, dependendo das suas características, né? Inclusive climáticas e geográficas, né? E disponibilidade, né, de um determinado recurso natural, vai propor e tentar produzir com maior quantidade um determinado tipo de biocombustível. Beleza? Essa demanda ela é mundial. Por quê? A gente falou do peak oil, né? Que é uma redução dessa produção de combustíveis fósseis a partir de 2010. E essa demanda por esses combustíveis ela continua aumentando. Então, a perspectiva, inclusive, é que consiga-se, acho que em 2050, 2030, substituir pelo menos 5%, né, desses combustíveis fósseis. E nesse contexto, né, o biodiesel e o bioetanol eles têm uma importância muito grande, né, porque um substitui o diesel e o outro vai substituir a gasolina, os principais combustíveis, né, utilizados nos veículos, né, na frota veicular do mundo. Beleza? Então, aí entre esses gráficos, a gente tem o gráfico da esquerda, onde a gente tem aí uma grande parcela com 53,50% dos Estados Unidos e 23,80% do Brasil. Pessoal, essa aqui do lado é a produção de bioetanol no planeta, tá? Então, essa produção de bioetanol no planeta, ela é muito maior nos Estados Unidos e no Brasil em comparação com qualquer outro país, inclusive países da Europa, tá? Isso quando a gente fala em bioetanol, beleza? Mas quando a gente pensa na produção mundial de biodiesel, aí a gente tem uma mudança, né, no cenário. A produção de biodiesel ela é muito maior na União Europeia, tá? Muito maior. E, inclusive, tendo um destaque a Alemanha, que ela produz quase 50% do biodiesel do planeta. Isso comercialmente, tá? Então, a produção de combustível de biodiesel deles está muito avançada. Mas, contudo, tá? Até por questões de territoriais, né? Contudo, essa produção que é alta de biodiesel na Alemanha
e na França especialmente, mas aí a gente pode ver que tem França, tem Itália, né, também com uma produção considerável, tá? Enfim, a gente vai ver que toda a produção de biodiesel do planeta, a gente colocar aí 46, 60, 71, 80, 88% da produção de biodiesel no planeta, ela é produzida na União Europeia, tá? Então, é uma produção muito grande de biocombustível na União Europeia, tá? Mas, contudo, quando a gente pensa na produção exclusivamente da Alemanha e da França, ela não se equipara à produção de etanol no Brasil e nos Estados Unidos, certo? Então, por mais que eles tenham essa parcela gigantesca aí da produção de biodiesel no planeta, essa produção ela não se equipara à produção de bioetanol dos Estados Unidos e do Brasil. Até por questões mesmo, a gente pode botar na balança até por questões territoriais, né? São países bem maiores, tá? Uma demanda gigantesca. Contudo, há uma evolução, tá, dessa produção aqui no Brasil. Por exemplo, a gente saiu de produzir 8 milhões, 800 mil, aproximadamente 900 milhões de litros de biodiesel de 2000 até 2005, né? Aliás, de 2000 com aproximadamente 900 milhões de litros, passou para 2005 com aproximadamente 3 milhões de litros de biodiesel. Quando a gente pensa na produção de etanol no Brasil, em dados de 2017, a gente vai ter uma produção bem alta também, em torno de 40 milhões de litros. Por outro lado, os Estados Unidos está na faixa, isso dados de 2017, tá, pessoal? Esses valores devem ter aumentado. Está com valores de 52 milhões de litros de bioetanol. Então, é uma demanda grande, há uma procura muito grande de desenvolvimento tecnológico, mas esse crescimento, os estudos indicam que ele vai se dar especialmente na União Europeia, tá? Na Ásia, tá? Nos Estados Unidos e no Brasil. Tá? Então, é praticamente as primeiras... e na África também. É as áreas que, a princípio, é uma perspectiva de crescimento da produção desses biocombustíveis. E é bom lembrar, né, que a gente fala aqui especialmente do bioetanol e do biodiesel, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre alguns outros biocombustíveis e sobre essa questão de combustíveis de primeira, segunda, terceira, quarta geração. Beleza? Eu acho que basicamente o que eu queria falar sobre essa questão da produção mundial de biocombustível é isso. Pessoal, vocês voltem, enquanto vocês estiverem estudando, vocês vão encontrar uma unidade sobre o volume desse biocombustível em TEP, tá? T-E ou T-E-P, tá? Que são toneladas equivalentes de petróleo. Então, é uma unidade para sempre comparar isso com a produção de petróleo mundial. Pessoal, quando a gente pensa em biocombustíveis, tá? Temos sempre uma discussão, e essa discussão ela é válida, né? Sempre há uma discussão sobre a competição, né, dos biocombustíveis com a produção de alimentos. Essa discussão ela tem fundamento, ela é importante, e ela acontece em todo o planeta. A princípio, nós temos hoje a utilização de área cultivável em torno de 1.800.000 hectares, tá, do planeta. Tá? Esses 1.800 hectares são utilizados hoje como área cultiváveis para alimentos, como áreas cultiváveis. Ok? Esse percentual, tá, a princípio, no planeta, a gente teria 12.500.000, né, de hectares quadrados de área cultivável. Contudo, nessas áreas, 45% são bosques, 3%, aí, desculpa se eu estiver errando um percentual, porque existe um pouco demais na minha cabeça. Tá? Um pouco desse percentual, ele é de áreas protegidas, né? Protegidas, em torno de um percentual bem pequeno, 3 a 1%. E tem outras áreas que são de ocupações urbanas, tá? Então, com isso, o que nós temos hoje de área cultivável do planeta que é usado? Então, que é usado com a produção de biocombustíveis, 1%, tá? 1% de áreas cultiváveis, hoje no planeta, elas são usadas para a cultura de biocombustível. Eu não tenho certeza, pessoal, se
nessa conta de considerar 1% a área cultivável para a produção de biocombustível, se entra a plantações como de oleaginosas, como soja, tá? Eu não tenho certeza se nesse cálculo deles, eles consideram essas áreas, beleza? Então, a gente tem aí tem uma perspectiva, né, de crescimento que para conseguir substituir pelo menos 5% do uso de combustíveis fósseis, a gente precisa ter pelo menos aí uma utilização de área cultivável de 3 a 5%, tá, de crescimento. Isso a gente está falando em termos do planeta todo. Então, sempre há uma discussão sobre isso, até que ponto a produção desses biocombustíveis podem gerar esse competição com a produção de alimentos, tá? Então, toda a argumentação em volta, em defesa, né, de ocupações de áreas para plantações, para culturas e voltadas para a utilização de biomassa na produção de biocombustíveis, demonstram, né, que, na verdade, o principal concorrente, né, de áreas com alimentos é a área utilizada para pasto, né? Inclusive, fala-se com um possível melhoramento do processo agropastoril, tá? A gente consegue ter uma economia de área usada com pasto, que essa área é utilizada como pasto poderia ser implementada na utilização para a produção de biomassa utilizada na produção de biocombustíveis, tá? Então, seria, na verdade, para alcançar esse percentual de 3 a 5% e garantir esse biocombustível suficiente para substituir pelo menos 5% dos combustíveis fósseis no planeta, poderiam ser obtidos simplesmente por otimização do uso da área de pastoril, né? A área de criação de gado. Beleza? Mas isso são os pontos colocados. Aqui nessa figura que a gente está apresentando aqui, a gente tem aí o mapeamento de onde nós temos a produção de etanol no país, tá? De etanol, né? Naturalmente, onde a gente tem produção de cana-de-açúcar, fatidicamente teremos a produção de etanol. Então, a maioria da área, pessoal, a área maior de produção de etanol no planeta, no Brasil, ela se encontra aqui na região sul-sudeste, tá? Especialmente, aí, se a gente observar, ocupando praticamente toda a área de São Paulo, certinho? Tá? Toda a área de São Paulo. Então, a gente tem aí uma área gigantesca de São Paulo ocupada por plantações. Quem conhece, né, viagens, assim, por exemplo, eu estudei muito tempo em São Carlos, então, quando a gente sai de São Carlos para Araraquara, de um lado a outro, ou é plantação de cana, ou é plantação de pocã, que eles chamam, né, que é a tanja. Enfim, então a gente tem esses dados aí de área total no Brasil de 5 milhões de hectares, tá? A área da cana do centro do sul em torno de 80%, né, que é a parte do sudeste e um pouco do sul, e no nordeste 5%, beleza? Aí tem a espaiana. Então, a ideia, né, quando se coloca esse gráfico, a gente observa que quando se compara e se preocupa com o risco de efeitos deletérios a essa cultura, a conservação do meio ambiente, ela acaba sendo diminuta, considerando que ela não entra em principais ecossistemas como o sistema amazônico ou o pantanal, tá? Aí a gente tem que ver a questão aí esqueço da floresta aqui perto do Rio de Janeiro, São Paulo, nunca lembro. Enfim, tá? Então, é um argumento nesse sentido, que ela não afeta, tá, a produção de alimentos e também, tá, a questão de conservação desses biomas, florestas especiais como a área do Pantanal e da Amazônia. Contudo, pessoal, aí a gente está falando exclusivamente da produção de cana-de-açúcar, mas a gente sabe que tem aí uma proliferação, né, de produção, de plantações de soja no Brasil como um todo, aí, especialmente aqui no Maranhão, naquela área ali de Balsas, esse Chapadinha e tudo mais, a gente tem um crescimento muito grande de áreas para cultivo, especialmente de soja, tá? Só que esses dados, saber o quanto se isso compete com a produção de alimentos, esses dados eu não tenho. Inclusive, eu não sei
se de fato, quando a gente pensa na produção de biocombustíveis, aí eu não estou falando mais do bioetanol, e de fato a gente está considerando essas áreas que são utilizadas para a plantação de soja, tá? Porque uma pequena quantidade dessa soja, ela é utilizada para a produção de óleo, tá? Não é a maior parte dela, a maior parte dessa soja ela é exportada para uso para utilização como ração animal, tá? Inclusive a gente tem aí a China como nosso principal comprador, beleza? E é muito para a produção é utilizado especialmente, né, quando a gente pensa na China, na alimentação dos suínos. Então, a ideia de apresentar esse mapa dessa produção de etanol é para vocês terem um mapeamento, tá, de onde a gente tem a maior produção, porque a gente está falando muito aqui na questão da produção desse bioetanol no Brasil e como ele é um caso de sucesso, né? Um caso de sucesso. Inclusive, com todas essas perspectivas que eu vou mostrar para vocês, todo tipo de comparação, o bioetanol brasileiro, ele é hoje, ele já é uma alternativa viável economicamente, ambientalmente, tecnologicamente, em comparação com qualquer outro biocombustível produzido em qualquer outra parte do mundo. Tá bom? Aí nós temos também a evolução na área cultivada no Brasil. Aí vocês vão ver que esses gráficos todos sempre vão estar comparando com os grãos, com alimentos, né? Para demonstrar que há o aumento, né? O aumento bem pequeno, né? Tá até uma certa estabilidade aí da produção de cana-de-açúcar. Ela não afeta de forma alguma aqui a produção de alimentos, né? Trigo, mandioca, café, arroz, feijão e tudo mais. Isso de acordo com esses dados da Conab, tá? Que é a Companhia Nacional de Abastecimento do Brasil. Companhia Nacional de Abastecimento, o B eu não lembro, tá? Enfim. Então, aí tem os dados, a gente vai ver que tem a produção de milho, contido de grãos, né? O que observa? Um crescimento, como eu falei ainda há pouco, muito na produção de soja, tá? Contudo, esse crescimento na produção de soja não gera redução na produção desses alimentos, tá? Se bem que a gente percebe um leve redução aqui na produção de trigo e arroz, mas se a gente observar, durante o maior crescimento aí da produção de soja, a gente não observou uma redução na produção desses alimentos. Isso são alguns dados, né, que são apresentados como justificativa, inclusive, para mostrar que as áreas, a evolução das áreas cultivadas no Brasil, e mostrar que, embora haja um crescimento da produção da soja, em especial, a gente não houve esse efeito sobre a produção de alimentos. Mas é bom lembrar que essas discussões estão especialmente associadas aí à cana-de-açúcar, onde não houve nenhum crescimento, tá? Na área cultivável, tá? Contudo, houve aumento da produção, né? A gente está falando aí que de 99 para cá, até 2006, não houve o aumento de área cultivada, contudo, houve o aumento da produção. Isso é muito de desenvolvimento tecnológico e investimento eu nunca sei o termo, em espécies ou linhagens de cana com concentração maior de açúcar, tá? Em torno de 80%, ok? Então, houve um aumento dessa produção a nível nacional, contudo, não houve a necessidade de aumentar a área de produção, porque se vocês observarem, ela está praticamente estável, ok? Agora, acho que eu estou deixando de falar alguma coisa aqui. Não. Pessoal, contudo, essa discussão da área de biocombustível e a produção de alimentos, ela é salutar, ela é importante, ela tem que ser mantida. Porque isso, inclusive, quando teve aí esqueci o nome do programa de apoio à produção de biodiesel, essa discussão, ela existia, sobretudo com a questão relacionada com a soja, tá? Era tanto que houve vários estudos de tentativa de utilização de algumas oleaginosas que não faziam parte da cadeia alimentar da nossa rede alimentar. Ou seja, aí testou-se mamona, por exemplo, testou-se o dendê, tem isso, a possibilidade de produção, mas testou vários outros que não fazem parte da nossa alimentação, com essa perspectiva
de diminuir, pelo menos, esse ponto de discussão, essa problemática, que é a questão da competição. E essa discussão, ela sempre vai existir, porque diferente da produção de combustíveis fósseis, que eu tenho uma usina, que ela em geral, elas têm uma área pequena, né, para funcionamento, tá? Para a produção de biocombustível, a partir dessa biomassa, eu vou ter grandes áreas de plantação para obtenção de insumos para a produção de biocombustíveis em quantidade adequada, tá? Certinho? Então, vamos lá. Lembrando que, ainda há pouco, eu falei de percentuais. Esses percentuais parecem pequenos, mas quando a gente fala em termos de área, são milhões e milhões de hectares, tá? De áreas que devem ser usadas para o plantio. Então, sim, essa discussão é importante, tá bom? Vamos lá. Aí a gente tem um exemplo lá de a produção de biodiesel de primeira geração. Pessoal, esse biodiesel de primeira geração, em geral, ele pode ser produzido por transesterificação, tá? Ou craqueamento térmico, tá bom? Essa transesterificação, ela é um processo aí que eu tenho o óleo vegetal, ou a gordura animal, tá? E a partir de uma reação com um catalisador metóxico, etóxico, que aí vai depender do álcool que eu usar, pode ser etanol, metanol, enfim, um álcool de cadeia curta, tá? A princípio. Estou falando aí, pessoal, uma transesterificação simples e geral. Uma transesterificação com álcool de cadeia curta em meio alcalino, tá? Eu posso ter aí a produção do biodiesel. E como subproduto, eu vou ter a produção de glicerina. Aí é bom a gente falar na questão da glicerina que também, quando se começou o programa de produção de biodiesel no Brasil, intensificou-se, havia também uma preocupação mercadológica com esse insumo, que poderia correr o risco da gente ter uma concentração, uma quantidade muito grande de glicerina no mercado local, e por isso poderia gerar um efeito deletério a esse mercado, né? Porque a gente não imagina, né? Eu acho que a maioria de vocês, mas a glicerina está praticamente em tudo, né? Nos nossos cosméticos, até em alimentos, em materiais de limpeza, enfim. Então a glicerina ocupa aí ela está em vários campos, né? Ela é usada em vários campos de produção. Isso é uma informação geral. Mas o processo industrial, pessoal, ele passa por um processo de esmagamento, né? Esse esmagamento, ele em geral, esse esmagamento, na verdade, é um processo de extração desse óleo, tá? Ele pode ser por prensa a frio, prensa crente, tá? Dificilmente vai ver uma planta em que essa extração do óleo vai se dar por solvente, tá bom? Pessoal, aí a gente tem, ainda faltando aqui para os grãos e oleaginosos, a gente tem aí também novos materiais. A gente vai falar daqui a pouco que um dos novos matérias-primas que tem sido pesquisada atualmente é a utilização de microalgas, tá? Ricas em lipídios. Mas seguindo aqui o fluxo, né, tem esmagamento, cada esse material. A partir disso, a gente vai extrair o óleo. Quando a gente extrai esse óleo, a gente também tem um subproduto desse esmagamento, dependendo de qual seja a oleaginosa de interesse, tá bom? Aqui no Maranhão, às vezes fez muitos estudos com babaçu. Esse material, esse farelo, ele pode ser usado como ração animal, tá? Mas não só ele, ou da soja, entre outros. Agora, por outro lado, quando se trabalhava com mamona, a gente tinha o ricino, tinha que se fazer um processo, tinha ou tem que se fazer, eu não sei se essa linha de produção ficou industrial, usando a mamona, tá? Tinha que tirar o ricino do bagaço, tá? Que ela podia ter danos à saúde dos animais. Enfim. Então, a gente tem aí, feito isso, o óleo passa pelo processo de transesterificação, ou ele pode, como óleo comestível, né, ser utilizado em qualquer outra questão, o natural do óleo, tá? A gente pode usar também nesse processo a gordura animal, tá? Essa gordura animal, a gente pensa que uma vez eu vi em uma empresa a utilização dessa gordura, inclusive para síntese de sabão, tá? Professor, síntese de sabão, pessoal, a reação para a produção, para saponificação e transesterificação, elas estão bem ali, tá?
uma questão de acidez do óleo, uma acidez excessiva, tá? Ela pode gerar, em vez de obter o biodiesel, pode obter o sabão, em vez de fazer uma transesterificação, de fazer uma saponificação. Então, são reações que elas estão ali no limite, tá? Que pode produzir um material de limpeza ou um combustível para substituir o diesel. Enfim, então essa gordura animal ela é usada tanto na produção de sabão, tá? Como também pode ser usada na transesterificação. E essa transesterificação é o processo que eu já falei para vocês, a gente vai ter a obtenção do biodiesel. Pessoal, essa é o mais comum, tá? O mais comum de obtenção, o método de obtenção do biodiesel é a transesterificação. Beleza? Alguma dúvida até aí? Vamos lá. Pessoal, como vocês podem ver aqui, depois da transesterificação, o único subproduto que a gente tem aí é a glicerina. Lembrando que antes a gente já teve subproduto da obtenção do óleo, né? Aí, então, há muitos estudos em purificar essa glicerina após a transesterificação para dar valor agregado para ela ser já utilizada no mercado. Agora, o etanol de primeira geração, o bioetanol, tá? A gente tem um gráfico aí, eu acho que essa figura não ficou boa, mas ela tem aí mais ou menos sua ideia. Pessoal, esse etanol de primeira geração, ele basicamente vai ser produzido a partir eu nunca sei se é um melaço, se é um melato, tá? Mas a extração daquele caldo, né, da cana de açúcar, né, que aqui a gente até toma, tá? Então a gente extrai aquilo ali, passa por um processo, então a cana é lavada, tá? Acontece a moagem e peneiramento dessa cana, tá bom? Após isso, ela sofre um processo de aquecimento para favorecer essa retirada, né, dos açúcares, tá? Acontece a decantação e resfriamento, e aí a gente tem o preparo desse mosto, tá? Esse mosto que vai ser fermentado, tá? Feito isso, faz a fermentação, fermentou, a gente tem a retirada desse etanol já fermentado, e ele vai ser desidratado. Por que ele deve ser desidratado? Porque esse etanol, que ele é usado como combustível, ele vai ser, que é usado na adição na gasolina, ele vai ser isento de água, tá bom? Contudo, que vai ser usado, o outro que vai ser usado não, que vai ser direto. Então a gente tem o armazenamento e o transporte desse etanol. O que eu queria falar especificamente quando eu estou falando aí dessa produção do etanol? Extração, desidratação. Então, eu acho que é basicamente isso. Falei, então, você também tem um processo de fermentação. E às vezes, dependendo da qualidade desse processo fermentativo, a gente pode ter a necessidade de uma destilação, tá? Para alcançar ainda mais uma pureza maior desse etanol, tá? Esse etanol, como eu falei para vocês, ele vai ser armazenado e transportado para os postos. A produção é basicamente isso mesmo do metanol, é um processo simples, tá? E uma tecnologia muito bem controlada. Mas, pessoal, quando a gente pensa, eu fico falando aqui, desenvolvimento tecnológico e tudo mais, da produção de etanol, mas ela não se dá exclusivamente no processo, tá? É uma cadeia de estudos, né, que gerou, inclusive, a melhoria genética da cana utilizada nesse processo. Beleza? Não só a melhoria em termos de teor de açúcar, mas a melhoria da resistência a pragas, tudo isso foi melhorado, tá? Para alcançar esse processo, que aparentemente parece muito simples, né? Tu ter a cana. E claro, que a gente tem questões climáticas que nos favorecem. E a área cultivável também, tá? Aí agora a gente vai falar aqui do etanol de segunda geração. Professor, qual é a diferença do etanol de primeira geração para segunda geração? É porque um é 3G, o outro é 4G e é 5G? Não, tá? Embora tenha aí 2G, tá? Não, na verdade é porque o processo é diferente. Na primeira geração, eu vou fazer a fermentação direta da glicose, tá? Eu tiro, aquele mosto já está riquíssimo em glicose, tá? Quem já tomou um caldo de cana sabe do que eu estou falando, já está riquíssimo em glicose, tá?
é de uma bebida extremamente energética, né? Então, o que eu faço aqui no segunda geração? Eu vou usar o bagaço da cana. Nesse caso específico, eu tenho um exemplo do bagaço da cana. Mas o fato de eu usar o etanol de segunda geração, esse etanol ele pode ser extraído de qualquer matriz celulósica ou hemicelulósica, certo? Pode ser o bagaço da cana, pode ser a casca pode ser esse resíduo de processo de silvicultura, que a gente trabalha ali a questão do reflorestamento natural e artificial, tá? Eu posso usar qualquer tipo de matéria celulósica, tá? Qualquer bagaço, tá? Então, eu posso conseguir extrair, claro que, pessoal, estou falando qualquer isso, estou falando em questões químicas e estruturais. Claro que vai depender do desenvolvimento tecnológico e a rentabilidade para usar, beleza? Então, eu vou ter esse processo, porque na primeira geração, eu posso tanto extrair da fonte do direto, né, como do amido, beleza? Do amido, aí que é o caso da fonte da utilização do milho como fonte de obtenção de bioetanol, beleza? Agora, quando a gente pensa na obtenção de uma segunda geração, a gente vai usar, por exemplo, o bagaço de cana. O que isso tem a ver? Pessoal, eu estou usando um resíduo, tá? Um resíduo para produzir etanol. Eu estou usando o resíduo da produção de etanol para produzir etanol. Ah, professor, esse é rentável? Isso vale a pena? A rentabilidade disso ainda não é uma rentabilidade alta, tá? Não é uma rentabilidade alta. Contudo, há uma ação no sentido de tu aproveitar o resíduo e transformar isso no produto. Ó, lembra, eu não estou falando do subproduto, estou falando no produto, tá? Então, essa tentativa ela é importante porque ela colabora para reduzir o custo de produção do produto. Certinho? E esse processo ele se dá por uma hidrólise enzimática, porque antes eu pego e fermento direto a glicose. Nessa etapa aqui, na segunda geração, pessoal, vocês estão me ouvindo direito? Sim, professor. Sim, professor, tudo certo. Tranquilo. Nessa etapa, eu vou ter aí o bagaço da cana e ele vai passar por uma hidrólise enzimática. Obrigado. Uma hidrólise enzimática, tá? E nesse processo, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou tirar a glicose dessa rede, tá? Dessa rede de celulose ou hemicelulose, liquidina, tá? Que a gente vai, se a gente observar, né, essa celulose, ela parece uma sequência, né? Ela parece não, ela vai ser uma sequência de moléculas de glicerol, de glicerol não, de glicose, tá bom? Tá? Desses açúcares, tá? Em geral, vai ter uma sequência dessas moléculas. Então, o que eu vou fazer? Por uma hidrólise enzimática, eu vou quebrar, tá? Desestruturar, tá? Esse material. Ah, professor, isso eu faço com bagaço direto? Não. Primeiro eu vou passar por um processo de pré-tratamento, em que eu vou deixar ele em condições, inclusive em condições de ficar mais efetivo o processo da hidrólise enzimática. Feito isso, retirei a glicose, consegui separar a glicose, quebrar as moléculas e transformar tudo aquilo em glicose, aí eu passo por um processo similar ao do bioetanol de primeira geração. Vou ter uma fermentação, destilação, armazenamento e transporte desse bioetanol, tá? Então, basicamente, quando a gente fala em etanol de segunda geração, é porque a matriz de obtenção é outra. A matriz de obtenção pode ser o bagaço da cana ou qualquer material rico em celulose, hemicelulose, liquidina, e ele vai sofrer esse processo. Beleza? Ah, só ratificando. Professor, o senhor está falando faz hora aí que o bioetanol ele é um caso de sucesso, né? Ou como vocês preferem, um case de sucesso, né? Em termos de produção de biocombustível, tá?
Se ele é tão bom assim, por que eu vou precisar fazer um etanol de segunda geração? Aí que está o ponto, pessoal. É aquilo que a gente vem falando desde o começo da disciplina. A ideia dessa disciplina, né, é porque é importante a viabilização do resíduo como um subproduto, nesse caso específico, como um produto. Então, o investimento em desenvolvimento dessa tecnologia, ele acaba favorecendo a viabilidade econômica cada vez maior do bioetanol brasileiro. Tá bom? Etanol segunda geração. A gente vai partir de uma matriz celulósica, tá? Ou hemicelulósica. Etanol de primeira geração. Aí a gente vai partir de uma matriz, né, rica em glicósica, tá? Rica em glicose, que no caso tem a cana. Ou amilácea, tá? Ah, professor, o que você está falando de amilácea? Aí é aquela produção de etanol que eu vou fazer a partir do amido do milho, tá? Do amido de milho e outras fontes de amido, tá? Inclusive, pessoal, quando a gente fala na produção do milho, né, de etanol a partir do milho, é só a parte central, tá? Então, aquelas cascas do milho também elas vão ser usadas, podem ser usadas para a obtenção de etanol de segunda geração. Professor, eu vi outro dia no jornal que tem umas empresas que produzem etanol de milho aqui no Brasil. Por que isso? Pela mesma razão, tá? Então, há uma perspectiva, né, de usar esse etanol também dessas fontes para complementar, tá? Para complementar a produção do etanol de cana. Vocês percebem que é uma cadeia de movimentos, né, tanto científicos como mercadológicos, para garantir que esse biocombustível ele continue sendo esse rentável, seja competitivo. Pessoal, alguma dúvida até aí? Eu estou falando muito rápido? Tá de boas, professor. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, para ficar ainda mais ratificado, resumindo o que eu falei ainda há pouco, eu tenho aqui nesse gráfico, eu tenho o etanol de primeira geração. Qual é a minha fonte, minha biomassa? Eu vou ter uma biomassa açucarada, aí a gente tem um exemplo de cana, beterraba. Pessoal, quando eu colocar os dados do livro para vocês vão ver que tem um monte de biomassa açucarada usada pelo planeta, né? Cada local, né, de acordo com suas qual é o termo? Com suas peculiaridades, tá? Suas facilidades de obtenção de uma determinada biomassa. Essa primeira geração também está a produção de etanol de biomassa amilácea, aí é aquilo que eu falei, né, baseadas em amido, trigo, milho, mandioca, elas também se enquadram na primeira geração, tá bom? Então, a gente vai ter um processo de extração por pressão, quando tiver a questão da cana, aí no caso é o trituramento ou prensa mesmo, e no amido eu vou ter trituração e depois uma hidrólise enzimática para produzir. Professor, essa produção com amilácea, ela parece muito com a segunda geração. Pessoal, é notório, né? Lembra que eu falei para vocês que a produção dos Estados Unidos de bioetanol ela se baseia no milho? E eu falei para vocês que ela, se não fosse as questões dos incentivos governamentais nos Estados Unidos, ela seria inviável economicamente? É exatamente por isso. Porque enquanto uma biomassa açucarada eu preciso fazer uma extração por pressão ou difusão, sei lá, fazer só uma extração, na amilácea, eu vou ter que fazer essa hidrólise enzimática. Eu tenho uma dificuldade tecnológica maior para extrair, tá, a glicose de uma biomassa amilácea que uma biomassa açucarada. Isso é notório, tá? Por isso, ela mesmo nos Estados Unidos, se não fosse esse incentivo, ela não era tão viável, tá bom? Contudo, é importante o investimento em mais essa fonte, né, de obtenção de bioetanol. Aí nós teríamos nossa solução açucarada, né? Muita gente toma isso no dia de calor. Fermentação, destilação, pronto, temos bioetanol. Por outro lado, aí agora a gente passando para a segunda geração, a gente tem aí a biomassa de lignocelulósica, como a gente falou, né? Em que a gente vai fazer a extração
Siluração, pré-tratamento e hidrólise enzimática, como a gente já falou anteriormente. E aí, depois que extraiu os açúcares, o caminho é o mesmo, independente da geração. E o produto é o mesmo. Acabou. Tá bom? O desafio é as dificuldades que vai acontecer dependendo qual a matriz, qual a matéria-prima, a biomassa que tu tem como matéria-prima. A gente tem a obtenção de bioetanol com a biomassa açucarada, biomassa amilácea e biomassa lignocelulósica. Qual é a mais simples? De cara, olhando essa figura, a gente observa que é a açucarada. Por isso, a importância dela dentro da matriz de biocombustíveis do país. Tranquilo até aí? Pronto. Professor, você já falou aí de primeira geração, segunda geração. É só isso? Não. Isso é tipo internet mesmo, pessoal. Tem várias gerações. A gente está na quarta, tá? Então, vamos lá. Só fazer um rescate. Eu tenho a primeira geração, que é a produção de etanol, de açúcar, milho, beterraba, Eu tenho a primeira geração de produção de biodiesel e bioóleo, beleza? E eu tenho também a geração, a gente tem biogás, a partir de biodigestores. Isso são os biocombustíveis de primeira geração. Biocombustíveis de primeira geração. Embora a gente tenha ênfase aí ao etanol e o biodiesel, a gente também tem o bioóleo e o biogás, produzidos a partir de biodigestores. Em termos de segunda geração, quais os biocombustíveis que a gente considera de segunda geração? É o etanol ao pedido a partir de biomassa celulósica, tá? Dependendo da matéria-prima que estiver disponível. Beleza? Até aí todo mundo sabe. Novidade, tá? A obtenção. Em terceira geração, a gente tem a obtenção de hidrogênio a partir de biomassa e processos industriais, tá? Essa questão da produção de hidrogênio está sendo discutida recentemente muito aqui no Brasil, tá? Há uma discussão técnica, né, se a produção se esse hidrogênio vai sair de biomassa ou se vai produzir a partir de água, se isso não vai competir aí, se não vai ter um problema de uso excessivo desse bem tão precioso e tão já disputado, tá? Então, a questão do hidrogênio tem essas discussões. Eu acho que tem até uma disciplina que está acontecendo agora que demonstra, que fala sobre isso. A terceira geração, aí sim a gente tem a produção de biodiesel de água. A gente não tem um biodiesel de segunda geração, tá, pessoal? Mas a gente tem um biodiesel de terceira geração. Na verdade, se vocês procurarem artigos atuais sobre biodiesel, a maioria dos artigos vão estar falando sobre pesquisa da utilização de microalgas. Aí tem uma faixa dessas uma vasta gama desses tipos de microalgas que elas são eu não queria falar a palavra gordurosa. Elas são ricas em lipídios, tá bom? Então, essas bioáguas têm sido usadas para a produção de biodiesel, muito estudadas. Eu sei disso que recentemente eu estava escrevendo um projeto, estava pesquisando sobre biodiesel, e eu vi que tinha muito trabalho sobre isso, sobre a produção. Então, é a produção desse biodiesel de terceira geração. Professor, mais uma vez, não já faz biodiesel de óleo, né? Faz tal. Mas aquela questão, pessoal, a gente sempre tem que trabalhar com a hipótese de... Lembra os pontos que eu coloquei, os pontos negativos? Estou disputando ali, sempre vai haver a discussão da disputa da produção de biodiesel com a cadeia alimentar, por exemplo. Tá? Esse biodiesel de algas, inclusive, são algas que elas geram problemas ambientais, que são produzidas a partir de eutrofização. Então, algumas dessas algas elas acabam deixando de ser um passivo ambiental para ser uma solução ambiental. Tá? Professor, quer dizer que só vamos usar essas algas? Não, já existe, eu não sei se o termo é esse, se é fazenda, criatório, mas já existem ambientes que se produzem esse tipo de algas com essa finalidade. Tá bom? A quarta geração vai ter as técnicas avançadas para a gente usar o subproduto para produzir energia. E como é essa geração de energia, pessoal? Ela pode ser, por exemplo, uma alternativa a qualquer combustível fóssil, mas também eu posso gerar esses produtos químicos a partir dessas fontes. Beleza? Então, tem aí, são técnicas mais avançadas e matérias mais eficientes. Bom,
para integração de processos, captura e estocagem do gás carbônico, resultante do processo de obtenção de biocombustíveis, tá bom? Então, a gente vai ter aí, basicamente, essas 4 gerações de biocombustíveis. Alguma dúvida até aí? Então, vamos lá. Aí sim, pessoal, eu sei que eu deixei de lado esses outros biocombustíveis, mas acaba que quando a gente fala em biocombustível, a gente fica um pouco concentrado em biodiesel e no bioetanol, dada a importância que eles têm, né? E por eles substituírem diretamente, né? Talvez os combustíveis mais usados, né? Sobretudo nas frotas automotivas. Beleza? Então a gente tem aí o biogás, o biometano, né? Que aí a gente já sabe mais ou menos como é que está esse processo de produção. Esse biogás ele vai ser produzido, a gente vai ter seja esse resíduo de animais, das pessoas, resíduo de produção de alimentos, enfim. A gente vai ter aquele ambiente bem anóxico, né? Sem oxigênio, ou seja, um sistema anaeróbio, onde que por micro-organismos específicos, micro-organismos anaeróbios, eu vou ter a fermentação, até a degradação dessas substâncias, né, por esses micro-organismos. Nesse processo, quando elas absorvem metabolicamente esses materiais, aí a gente está falando de esgoto, pode ser resto de alimentos, pode ser esse excremento animal, o que seja, tá? Efluente de curtume, enfim. Quando pior, melhor para esse tipo de micro-organismo, tá bom? Então a gente pode ter aí um processo de degradação desses poluentes, tá? E nesse processo a gente tem a formação do biogás, em sua concentração maior a gente vai ter o metano, tá? E esse gás ele pode ser usado tanto como uma unidade geradora de eletricidade ou como uma fonte de aquecimento. Aqui no Brasil, em geral, nós não estamos muito, uma boa parte do Brasil, a gente não está muito habituado com essa questão de aquecimento, né? Porque é muito comum, pelo menos nas áreas a gente ter um chuveiro elétrico e tudo mais, mas assim, toda a casa com sistema de aquecimento, na maioria do Brasil, não é comum. Então, esse gás ele pode ser usado para alimentar, por exemplo, um sistema de calefação de uma casa. Esse sistema de calefação professor, para quê? Total, não. É porque quem mora em locais frios, já visitou um local frio, um local que tem a temperatura mais baixa, em algum período do ano, percebe que não é só a questão de tomar banho, você tem dificuldade até de lavar as mãos, né? Então, com aquela água extremamente gelada. Então, para evitar isso, não só isso, né, mas também para deixar o ambiente uma temperatura mais agradável internamente, a gente pode usar também como fonte para esse sistema de calefação, tá bom? Então, a gente tem aí a produção de biogás. Pessoal, professor, eu já visitei uma estação de tratamento de esgoto e vi lá uma produção de metano. Exatamente, pessoal. Sobretudo em estações de tratamento que tem sistema anaeróbio, sempre a gente vai ter essa produção de metano. Dependendo da capacidade e da eficiência de produção de degradação dessa estação de tratamento de esgoto, pode haver uma produção em volume adequado para essas ações. Inclusive para usar mesmo na estação de tratamento ou na unidade fabril que essa estação de tratamento possa estar localizada. Tá bom? Então, agora aqui para vocês olharem mais em detalhes, né, a gente tem aqui a entrada dos dejetos. Aqui, pessoal, isso Opa, como é o nome? Que eles chamam, é um biodigestor, não. Isso mesmo, está aqui, cobertura do biodigestor. Pronto, aqui a gente tem um biodigestor. Eu acho que vocês já viram, ou imagens, por exemplo, de alguma unidade fabril, ela parece uma tenda redonda branca, tá? Essas tendas redonda branca, elas são biodigestores grandes, né? Biodigestores, onde acontece esse processo de fermentação, né? Anaeróbio. E essas capas, elas são, primeiro, como uma solução para reduzir o mau odor nessas estações, tá? Nesses locais. E, nesse caso, uma forma de não ter perda desse biogás. Então, esse biogás, a gente tem a digestão, como a gente já falou, nesse processo a gente vai ter a produção de metano e CO2,
tá bom? E a gente vai ter aqui na parte superior a saída do gás, tá? Que pode ser, aí está falando de o gás vai para o flare, esse flare é um isqueiro, pessoal, ele é onde o gás, quando ele não vai ser usado, né? Ele vai ser queimado para diminuir o efeito estufa. Embora, em vez a gente saiba que vai gerar o dióxido de carbono nessa queima, ele é menos danoso em termos proporcional do que o metano. Beleza? Ou, para sim, para uma cogeração de energia. Tem essas possibilidades. Aí também medidor de gás. E embaixo, né, a gente vai ter que, em algum momento, a gente vai ter um resíduo, né? E esse resíduo, esse efluente, vai para uma lagoa, vai ser utilizado como fertilizante, enfim, vai sofrer um destino. Mas o importante que a gente tem que se concentrar aqui é na obtenção desse gás por esse processo de fermentação metanogênica por bactérias anaeróbias, tá? Micro-organismos anaeróbios, é melhor colocado. Beleza? Onde a gente vai ter principalmente metano e também dióxido de carbono. Alguma dúvida até aí? Então vamos. Pessoal, aqui também a gente tem a produção de um gás que eles chamam de pobres, né? Porque esse gás, a princípio, ele vai ter muito alcatrão, vai ter alguns poluentes que vão ter que ser tirados, vão ter que ser lavados depois, tá bom? Mas essa obtenção nessa etapa aqui é o que a gente chama de pirólise, tá? Então a gente vai ter a pirólise de alguns desses materiais, tá? Esse material vai ser colocado nesse reator pirolítico, que ele, dependendo do propósito, né, a gente vai ter altas temperaturas. Esse processo varia aí para a obtenção desses gases, tá? E do óleo pirolítico, a gente vai ter uma temperatura de 400 a 1.000, 1.600 graus Celsius, tá bom? Então, esse é um reator, parecido com um bioreator, tá? A gente vai ter a saída, na parte de cima eu vou ter a eliminação desses gases, a retirada desses gases, que vai estar rico em água, metano, ou dióxido de carbono, monóxido, hidrogênio e metano. Aí, após isso, ele pode ser purificado, contudo, ele é um gás que a gente diz pobre porque ele é bem complexo a composição dele, né? Tem várias coisas, a gente vai ter dióxido, monóxido, hidrogênio e tudo mais. Beleza? E embaixo a gente vai ter, aqui ó, a gente tem a parte de cima, pessoal, lembrando que esse material que a gente está usando aí, essa biomassa, é lixo, tá? A biomassa, matéria orgânica, lixo. Claro que com a devida seleção, né? Vai ter matéria orgânica adequada para esse tipo de reação. Então, vou ter esse reator pirolítico, esse material vai ser colocado, e vou ter tanto o gás pobre, como esse óleo pirolítico, tá? E, pessoal, qual a importância disso aí? É porque esse óleo pirolítico, por exemplo, eu posso extrair uma série de outros reagentes químicos. E por que isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que são reagentes químicos que eu estou obtendo a partir de biomassa e não estou precisando de fazer nenhum processo químico oneroso, tá? Nenhum processo vou querer o nome das empresas. Então, numa indústria química, tá? E estou obtendo isso de forma mais renovável, beleza? As etapas estão aí, né? A gente vai ter uma pré-secagem desse material, depois secagem nessas temperaturas mais baixas, e aqui sim, na área de pirólise, a gente vai ter a temperatura mais alta, primeiro com polarização, oxidação, fusão, tá? Uma parte desse material, o que não for gasificado, vai precipitar, e eu vou ter também uma fração líquida, que é esse óleo pirolítico. Aqui nós temos a composição, né, do óleo pirolítico, né, para vocês terem uma ideia, ó, eu vou ter água, vou ter a lignina, eu vou ter aldeído, formaldeído, ou seja, eu vou ter todos esses agentes, essas substâncias químicas que podem ser extraídos desse óleo pirolítico sem a necessidade de outras fontes fósseis para obter esses tipos esses reagentes. Ou esses reagentes, estou falando como se para obter essas substâncias químicas, tá? Então, isso é a importância desse óleo pirolítico também. Tá? Pessoal, alguma dúvida até aí?
Não, Vamos lá. Tranquilo, né? Então vamos lá. Aí, pessoal, eu coloquei biomassa, porque tudo que a gente falou aí acaba sendo biomassa, né? Tudo que essa matéria, tudo isso que é obtido a partir de fonte animal, vegetal, a gente tem como biomassa que vai ser usado em energia. Nesse caso, a gente aí volta aqui para a biomassa específica, que é o bagaço de cana, mas serve para qualquer outro material de característica similar. O que a gente vai ter? Numa primeira etapa, isso aí que eu estou explicando é o processo de gasificação, tá? Tem lugar que vocês vão encontrar só gasificação, enfim. A biomassa, eu vou ter o bagaço de cana, que vai colocar ali no reator, ele vai passar por esse gasificador, tá? Onde essa biomassa ela vai ser transformada em gás, nessa temperatura aí de 800 a 1.200 graus Celsius, tá? E com uma quantidade de oxigênio diminuta, tá? Necessária, exclusivamente necessária para queimar, e com uma pressão altíssima, entre 10 a 30 atmosferas. A gente está falando de uma pressão 30 vezes, até 30 vezes maior que a pressão atmosférica, tá? Feito isso, a gente consegue ter essa gasificação desse material, tá bom? Esse gás produzido, ele passa por um sistema de limpeza, tá? Para reter algumas substâncias que não são de interesse. Aí, mais uma vez, a gente vai ter aí a presença do alcatrão, a retirada desse alcatrão. Aí ele vai para um reator, tá? Que vai transformar esse gás, que é rico em monóxido de carbono e hidrogênio, em diversos outros produtos, tá? Eu vou ter um gás que vai ser rico em hidrogênio e monóxido de carbono, e eu vou ter aí uma síntese, aí vai ter algum tipo de catalisador que vai favorecer isso, e eu vou transformar esse gás, transformar ele em diesel, gasolina, metanol, etanol, fertilizante, hidrogênio, gás natural sintético, enfim. E a partir desse processo, eu vou ter uma gama gigantesca de produtos que seriam obtidos a partir de uma refinaria petroquímica, por exemplo. É isso que eu queria lembrar, pessoal. Indústria petroquímica, era isso que eu queria lembrar. Certinho? Então, todos esses processos, pessoal, são processos que a gente está trabalhando com biomassa, com material, com uma matéria-prima renovável, tá? E a partir disso a gente está conseguindo obter o mesmo, ou talvez não na mesma proporção, nem o mesmo com a mesma facilidade, mas os produtos que são obtidos a partir de uma petroquímica. Aí nós temos também a utilização da biomassa, que aí é da forma mais antiga, né, da queima, né, do carvão, da biomassa, na combustão ou queima direta. Isso aqui requer pouco UGA. Aí com as substituições, tem uma substituição aí do carvão mineral pelo carvão vegetal, beleza? Aí, pessoal, eu queria lembrar o nome desses formatos. Acho que é pellets, são pellets. Enfim, ele é uma compressão dessa matéria, dessa biomassa, para ela ficar mais intensa, mais densa e favorecer o aumento, né, aumentar a sua capacidade calorífica por causa dessa densidade maior dos biomassas. Eles ficam mais ou menos com esse modelo aí e são usados aí na queima, na combustão ou queima direta para a geração de energia. Essa geração de energia pode se dar coisa simples, como a gente está vendo aí, nesses carvões e tudo mais, ou em caldeiras, por exemplo. Tá bom? Esse aí não tem muito o que ser dito, né? Porque o mais antigo que tem é a queima de biomassa aí. Tá? Mas algo que tem que ser dito em relação a isso. Sempre há uma questão de procura de fontes alternativas de biomassa para essa finalidade. Por quê? Porque essa questão da combustão e da combustão ou queima direta, ela pode gerar, tá? Se não tiver o devido controle, a ocupação pode gerar, aí sim pode gerar desmatamento descontrolado. Então, sempre há vários estudos usando outras biomassas, rejeitos, por exemplo, a própria bagaço da cana-de-açúcar, tá? O próprio resíduos das atividades de silvicultura, tá? E tem estudo com maior gama de biomassa que vocês imaginar com essa finalidade, desde escama de peixe a matéria-prima extradifística como o coco babaçu, tá bom? Então,
É essa que é a questão. Então, a questão da combustão direta sempre que tem que haver essa preocupação. Quer dizer que qualquer coisa que eu queime pode servir? Não, tá? O material tem que ter uma capacidade calorífera que seja vantajosa, seja viável, entre outras coisas. Vamos lá. Pessoal, a questão do custo da produção do biocombustível, aí fazendo aqui a gente está fazendo uma avaliação geral, tá? Eu não estou considerando se esse biocombustível ele não tem resíduo, não estou considerando a eficiência da produção desse combustível, não estou considerando o preço. Mas, estatisticamente, quando a gente fala em biocombustível, e eles, em geral, são uma alternativa a combustíveis fósseis, a gente não tem como não considerar o custo desse biocombustível com a produção, com o valor do petróleo. Inevitavelmente. Porque só estamos falando em biocombustível, entre outras coisas, pela iminência de escassez dos combustíveis fósseis. Tá? Então, com isso, internacionalmente, para avaliar a rentabilidade de um uso de um determinado biocombustível, eles geralmente são comparados com o valor do barril. Tá? Então, estabeleceu-se uma referência, que é um indicador que chama de break-even point, ou ponto de equilíbrio, em que a gente, a partir dele, considera, a partir desse preço, tal combustível é viável ou não é viável. Então, por exemplo, a gente tem aqui na União Europeia, pessoal, lembrando, aqui eu estou ignorando todo o resto, eu estou pensando, a única referência é o petróleo. Por quê? Porque o petróleo ele vai me dar os combustíveis fósseis, de forma mais direta, mais rápida, até, tá? Vai me dar os combustíveis fósseis, tá? E eu estou usando ele como referência para ter esse indicador que é o break-even point, tá? Even point. Então, eu não estou considerando o custo do produto, até aqui. Claro que esse custo do produto, dependendo na região, ele vai ser mais baixo e ele vai favorecer, eu vou ter um ponto de equilíbrio maior ou menor. Aí a gente tem aqui na União Europeia, o ponto de equilíbrio, tá? É de $100 o barril. Pessoal, o que quer dizer esse ponto de equilíbrio, tá? É que na União Europeia, se eu tiver um valor de barril de petróleo menor que $100, tá? Se eu tiver um valor menor que $100, o biodiesel economicamente não é viável quando comparado com o petróleo. Beleza? Então, é uma referência. Então, nesse caso aqui, se o valor do barril de petróleo na Europa estiver acima de $100, ótimo. Tá? Se estiver acima de $100, então o biodiesel é viável economicamente. O professor está dizendo que se o barril de petróleo estiver abaixo de $100, $80, a produção da União Europeia de biodiesel vai parar? Não. Tá? Isso é só um indicador de comparação geral com o petróleo. Não vai parar. Tá? Até porque, como eu mostrei os dados para vocês, lá a questão é bem sustentável. Tá bom? Então, nós temos aqui a União Europeia, eu vou ter para o biodiesel, eu vou ter um valor quanto se menor que $100, tá? Se tiver um valor de barril de petróleo menor que $100, ele não vai ser viável. Beleza? Esse é um indicador. Tá? Como vocês podem ver, o mercado mundial, a partir do qual começa a ser rentável a produção de biocombustível, utiliza isso como indicador. O bioetanol, ainda na União Europeia, esse valor é um pouco menor. $90. Tá? Então, abaixo, se o barril de petróleo tiver um preço abaixo de $90, não é viável a substituição, a produção, economicamente, a produção de biodiesel. Ratificando, pessoal, país nenhum vai ficar preso a essa variação para parar ou começar a produção. Não, é dado que aqui a alguns anos a gente vai ter uma redução muito grande
da disponibilidade de petróleo, contudo, vai ter um aumento da demanda por esses combustíveis. Então, há um investimento, esse investimento está sendo feito, e isso vai crescer, essa produção de biocombustíveis no planeta. Isso é fato, tá? E aí eu não estou nem colocando as outras questões energéticas, né, como energia eólica, energia solar, tá? Então, vamos lá. Já nos Estados Unidos, pessoal, eu não coloquei aí do biodiesel, né? Mas eu acho que do biodiesel é 70 dólares, eu acho, dos Estados Unidos. Desculpa, eu coloquei aí e eu não lembro. A partir de 70 dólares é o ponto de equilíbrio, ou minto, de 35 a 40 dólares é o ponto de equilíbrio para o biodiesel dos Estados Unidos. O etanol é 40 dólares, tá bom? O etanol, o bioetanol, abaixo de 40 dólares não é viável, tá bom? Pessoal, aí vocês observem aqui, a gente estava vendo o valor, né? A gente observa lá o biodiesel, 100 dólares, tá? Então, a viabilidade do biodiesel na Europa ela é maior, tá? Porque o ponto de equilíbrio dela, tá? É lá em cima, tá? Então, a gente tem aqui do biodiesel, o etanol. Na verdade, é o contrário, na verdade. A gente está falando, não, a partir de 40 é viável. Então, se baixar de 40, na Europa, se baixar de 100, não é viável. E, contudo, com toda essa comparação dos mercados internacionais, tá? Com esse indicador, a gente vê que, contudo, a Europa, a princípio lá o biodiesel não é viável quanto nos Estados Unidos e no Brasil, é onde a gente tem uma maior produção e maior investimento, tá? Beleza? Que também, se a gente lembrar daquele gráfico lá atrás, tá? Lá atrás, embora economicamente pode não ser viável, mas pela soberania desses países é fundamental. Porque se a gente vê lá atrás, naquele gráfico, onde eu falo sobre as reservas de petróleo, a gente vai ver que nenhuma das grandes reservas estão na Europa. Então, contudo, embora seja por esse indicador, não seja economicamente, para ser economicamente viável, o barril de petróleo não pode estar abaixo de 100, é onde a gente tem uma maior produção de biodiesel. Isso aí falando de biodiesel. Tá bom? Agora, continuando aqui, no Brasil, a gente tem o biodiesel abaixo de 60 dólares o barril, ele deixa de ser viável, e para o etanol, abaixo de 30 dólares. Pessoal, aí tem uma coisa que a gente é interessante falar, tá? Ó o valor do bioetanol, tá? Abaixo de 30. O que me diz? Que, para vocês terem uma ideia, o barril de petróleo ontem, eu dei uma olhada, dá em torno de 72 dólares, tá? Dá uns 300 e poucos reais, tá? O barril de petróleo ontem, um dado de ontem, 72 dólares. Ou seja, o bioetanol, para ele deixar de ser viável economicamente, mesmo com esse indicador aí, que é um indicador muito, muito genérico, né? Dificilmente o dólar vai chegar nesse preço, tá? Então, o bioetanol, ele é uma realidade, ele é viável em todas as condições, em todos os cenários, como eu mostrei alguns para vocês, vou mostrar outros agora, tá bom? Conseguiram entender isso aí, pessoal, essa questão de ponto de equilíbrio, ou ficou confuso? Deu para entender sim, professor, bem tranquilo. E bem interessante Então, também esse conceito. beleza, então vamos seguir. Mas aí, pessoal, é isso que eu queria lembrar para vocês. Pessoal, esse gráfico aqui, essa figura, ela tá meio assim, porque o que eu faço? Eu tento conseguir umas figuras no Google, tudo mais bonitinhas. Mas essa aí não deu, eu tive que tirar uma foto do livro e coloquei aí, tá? Do biocombustível, do Electo Eduardo, tá bom? O que aí nós temos? Nesse gráfico aí a gente tem 2004, 2007, 2004, 2007, tá. Aí a gente vai ter o etanol, a produção do etanol, tá? Nesses 2 anos. Aí, em um caso, a gente tem o etanol, aí outro vai ter biodiesel. Nesse primeirinho, a gente tem o etanol e tem a formação do custo. Esse etanol de 2004 a 2007, etanol de cana-de-açúcar no Brasil. Beleza? O que acontece? Aí o custo maior dele é matéria-prima, tá? É o custo de matéria-prima, onde tem lá
Aquela outra coisinha com os pontinhos em cima lá daquela coisa é o custo do processamento. Então, a gente observa que aí, no preço do etanol da cana-de-açúcar do Brasil, o custo maior é a matéria-prima, tá? E o custo de processamento é menor, beleza? Aí vocês vão ver que tem essa barra preta no meio, tá? Aí essa barra preta no meio é o preço do combustível fóssil equivalente. No caso do etanol, é a gasolina, beleza? Então, isso em 2004, o preço da gasolina e do etanol, nossa, era praticamente o mesmo. Tá bom? Praticamente o mesmo. Mas quando a gente fala agora em 2017, esse preço do etanol, tá? Ele é muito mais baixo que o próprio preço da gasolina. Tá? É muito mais baixo mesmo. Essa diferença não é tão grande hoje em dia. Tá? Ela tem uma diferença grande aí. Tá? É só a gente ver nos postos, inclusive hoje tem mais um aumento dessa gasolina. Tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês. E outra questão. Aí vocês estão vendo as duas primeiras colunas, as duas segundas. A gente vai ter aqui, vocês conseguem ver embaixo, né? Tem o etanol de beterraba açucareira da União Europeia, o etanol dos Estados Unidos, da América, e tem o etanol de trigo na União Europeia. Pessoal, olhem a diferença de preço, tá? O etanol brasileiro é muito grande. A gente está sempre aqui abaixo do 0,5, né? E os outros estão todos acima, né? Então é uma coisa muito grande. Agora tem uma coisa interessante aí, tá? Que a gente não, até 2007, é algo que a gente não fazia. Dar valor ao subproduto. Nesse gráfico aí, a gente está vendo essa parte abaixo da linha zero, a gente vê que em todas as outras regiões, em todos os outros países que produzem etanol, a gente tem também uma compensação por valor do coproduto. Então, quando eu coloco o valor desse coproduto, eu acabo que meio que equiparo. Por exemplo, na União Europeia, o preço do álcool da nossa cana-de-açúcar e o preço do álcool da beterraba açucareira da União Europeia. Por quê? Porque eu tenho valor agregado ao coproduto, ao subproduto, certo? Então, por isso é importante aquelas questões de fazer etanol de segunda geração, por exemplo, tá? Porque aí a gente tem um valor ao coproduto, ou subproduto, como preferir, tem um valor agregado, vamos falar assim, um valor agregado, um resíduo com valor agregado. Ele passa a ter valor agregado e eu consigo abater o custo desse material. Então, até 2007, né, pela essa informação dessa referência aqui do livro, tá? Nós não tínhamos, é o único país aqui, ó, desses que estão listados aí, que não tem valor no subproduto. Então, essa cana, esse bagaço de cana, por exemplo, era descartado, tá? Virava talvez até um passivo ambiental. Pronto. Agora, bora para o biodiesel, tá? Biodiesel. Pessoal, o biodiesel na Europa, na maioria, é com colza, tá? Então, a gente vê que, embora a Europa aqui, aí a gente já está aqui, pessoal, nos dois últimos duplas de gráfico, tá? De histogramas, tá? Aí eu tenho biodiesel de colza da União Europeia. Em 2004, então, teve um aumento gigantesco, né? Que em 3 anos, a produção quase dobrou. E os Estados Unidos e o Brasil teve uma produção bem pequena, uma elevação muito pequena, tá? Contudo, observem que a coluna do meio, né? A coluna do meio, mais uma vez, que é essa coluna preta que está no meio dos gráficos, né? Esse histograma preto no meio do gráfico, ele é o preço do combustível fóssil equivalente. Em todas as estruturas, a gente vai ver que o preço do combustível fóssil, no caso do diesel, ela é menor que o biodiesel. Contudo, no Brasil, quando a gente tem a fonte de óleo de soja, o valor ele fica perto, tá? Ele fica perto, contudo, ainda menor do que o biocombustível. Por isso, é uma alternativa que tem que ser investimento. Mas já no biodiesel, a gente já vê aí um valor agregado ao coproduto, que aí a gente está falando da glicerina, por exemplo, né? Da glicerina. Então, tem algumas coisas que tem que ser melhoradas, tá? Na questão do custo do biocombustível. Beleza? Então, isso é só para vocês terem uma ideia geral de como se forma que o custo não é só aquela referência, tá? Aquilo não é só uma referência.
Aquele custo que eu falei ainda agora, aquele indicador, né, do ponto de equilíbrio, ele praticamente relaciona só essa coluna preta com o custo do biodiesel. Praticamente ele relaciona só isso. Aí a gente tem uma visão mais ampla de como está o custo desse biocombustível. Eu não entrei em detalhes, mas aí tem o custo líquido total, aí tem o custo de processamento. Eu peguei só alguns pontos desse gráfico. Vamos seguir. Pessoal, eu falei aqui para vocês já que esse álcool ele é um caso de sucesso, né? O comprovante. Mas isso não é à toa, né? A gente teve um grande programa, né, que foi o Proálcool, né, em torno de 1975, né? Esse programa foi o Proálcool, ele funcionou até 93, acho que foi até 93. Esse programa ele foi um programa bem completo, né, com estímulos fiscais, com financiamento, tanto da indústria açucareira. Primeiro, vamos lá, por parte. Primeiro, ele surgiu em função da crise do petróleo, tá? Então, a ideia era reduzir a dependência do país desse óleo importado. A ideia era essa, tá? O Brasil, inclusive, a gente pode até dizer que ele foi um pioneiro, né, na introdução de biocombustível na matriz energética, tá? Ele foi um dos pioneiros no mundo nesse sentido. E esse programa, ele durou muito tempo. E é engraçado que, embora a gente tenha esses retornos ambientais, a provocação dele foi mercadológica, foi não ficar dependente, né, das questões externas, né? Aí a gente volta a falar, né, das questões da instabilidade política do Oriente Médio, sobretudo, né, da instabilidade política em todos os países, né, que tinham, né, que têm as reservas de petróleo. Então, foi aí teve esse programa. Basicamente, havia uma série de projetos, pessoal. Financiamento de desenvolvimento tecnológico, estímulo, subsídios. Por muito tempo, o bioetanol brasileiro, ele foi subsidiado. Hoje isso não é mais uma realidade. Hoje muito tempo foi subsidiado pelo governo federal, tá? Com isso, houve um boom aqui no Brasil de produção de carros a álcool, tá? A produção desses carros a álcool. Também faz parte do processo a introdução de álcool na gasolina como aditivo. Não sei se vocês sabem, mas eu acho que a gente tem na nossa gasolina em torno de 20%, 25%, tá bom? De álcool. Aí, isso além de estimular a criar demanda, né, para as refinarias, para os engenhos, né, para refinaria, eu também reduzia a necessidade de colocar esses aditivos como chumbo, entre outros, que eram muito danosos à saúde. Então, esse desenvolvimento tecnológico, a gente está falando que hoje é um caso de sucesso, mas a gente está falando de um investimento feito em 1975, tá? A gente está falando aí de, agora, o Proálcool fez 40 anos, né? Mas hoje ele não existe mais, tá, pessoal? Se eu não me engano, ou foi em 2003, ou em 93, acho que foi 93, ou 95, esse programa ele foi terminado, tá? Mas vazia por isso. E em cada etapa houve um ponto de ação, tá? Um ponto de ação. Então, brindou essa indústria, inclusive, as variações de preço do petróleo a nível internacional, tá? E hoje a gente tem esse evento aí. Aí foi tentado agora eu não sei o ano correto, pessoal, não sei se em 2002, 2003, não sei. Nos anos 2000 foi tentado fazer algo parecido com o biodiesel, tá? Inclusive, a gente teve, eu falei para vocês, um aumento gradativo do percentual do biodiesel no diesel, que recentemente, até agora, o presidente diminuiu, né, o percentual, tá? Um decreto diminuindo, acho que estava em 12%, diminuiu para 10%, tá? Que acaba prejudicando também as indústrias de biodiesel nacional. Então, o Proálcool, pessoal, foi muito importante nesse processo de desenvolvimento tecnológico, na garantia e estruturação da obtenção desse biocombustível aqui no Brasil. Por isso que o Brasil tem essa condição, investimento feito a longo prazo, né, em desenvolvimento tecnológico, em pesquisa, em
Aí, pessoal, dentro desse pacote aí, a gente pode citar a Embrapa, tem muita produção científica na Embrapa, na melhoria genética da cana utilizada, enfim. Aí, quando a gente pensar, pessoal, em pesquisa agropecuária, a Embrapa ela é referência internacional, tá bom? Aí, pessoal, a gente tem uma questão que a gente tem que falar. Claro, e aí essa figura bonitinha que eu coloquei, a gente fala aí da questão do biocombustível. A princípio, a gente tem a ideia do biocombustível como um ciclo neutro de produção de CO2. Como é isso? O que quer dizer? É que vamos lá, minha biomassa para produção, por exemplo, do biodiesel, do biodiesel, tá sendo a maioria do biocombustível, é uma fonte animal ou vegetal, em geral, vegetal. Então, o que acontece? Quando eu vou produzir um biodiesel, por exemplo, de óleo de soja, eu vou primeiro plantar a soja, beleza? Então, nesse processo que eu planto a soja, até a soja ficar, ou a cana, que seja, ela ficar em ponto de corte, eu vou absorver bastante CO2, tá? Nesse processo. Então, aí pronto, absorvi, acordei a soja, fiz o processamento dela, transformei em produtos agrícolas naturais e em biocombustível. Esse biocombustível, quando ele queima, ele gera o CO2, tá bom? Em condições ideais, né? Que a queima seja completa, ele vai gerar o CO2. Então, é entendido como ciclo neutro de geração de CO2, porque supostamente eu falo supostamente, pessoal, não é que eu não acredite, é porque é um cálculo bem complexo, é difícil afirmar, tá? Então, a vegetação, eu estou gerando com a queima desse combustível um CO2 que a planta, a fonte de biomassa, já extraiu do ambiente enquanto ela estava no processo de crescimento. Então, seria um ciclo neutro, ou então até um ciclo esse negativo de emissão de CO2. Vocês estão conseguindo perceber isso aí, pessoal? É o princípio mesmo de combustível renovável. Conseguiram entender? Sim. Pronto. Então, basicamente o entendimento é esse, que a gente vai ter a produção e pronto. Esse ciclozinho bem aí, que é o que eles chamam de ciclo neutro, né? Só que aí a gente tem que das controvérsias, tá bom? Quando a gente pensa em avaliar a perspectiva do biocombustível com o impacto no meio ambiente, a gente não pode considerar exclusivamente esse cenário que eu falei para vocês, tá? Uma ferramenta importante para avaliar se o biocombustível, ele é realmente renovável e ele contribui para a melhoria do meio ambiente, pessoal, é a avaliação do ciclo de vida, é a análise do ciclo de vida. O que quer dizer isso? A gente tem em gestão, né, essa análise do ciclo de vida é o quê? É toda a vida de qualquer produto. No caso do biocombustível, eu venho desde o que é necessário para obter a matéria-prima até após o uso lá no consumidor, tá? O destino que ele deu para o produto. Por exemplo, eu vou primeiro dar um exemplo mais do dia a dia. Por exemplo, celular. Eu faço uma análise do ciclo de vida do celular. Comprei, tal, ele usou muitos dispositivos, tudo mais, tal, veio para a loja, a indústria fabricou, veio para a loja, eu comprei, usei e deu descarte. Quando eu penso no análise de ciclo de vida, eu tenho que saber até onde esse consumidor vai descartar e qual é o efeito do descarte desse consumidor. Então, com o combustível, o biocombustível, da relação com o meio ambiente, para eu ter pontualmente, se esse biocombustível, se a utilização desse biocombustível é ambientalmente adequada, ou se é ambientalmente amigável, ou se é verde, eu tenho que levar em consideração o ciclo de vida. E por que isso é importante? Por exemplo, no processo de produção de cana-de-açúcar, tá? Eu tenho que estudar a utilização do insumo, a fonte desse fertilizante, quanto de combustível fóssil foi gasto para o transporte desse insumo, tá? Quanto de combustível fóssil foi utilizado no trator que fez a coleta, a colheita, quanto de combustível. Então,
Isso tudo eu tenho que contar na conta e ver se é positivo essa proporção para afirmar que essa relação com o meio ambiente ela é positiva. Pessoal, só deixando claro, essa avaliação de ciclo de vida é uma ação mais completa e dá os resultados mais pontualmente. Contudo, de antemão, a produção e o investimento em biocombustível, ele é uma coisa de agora, tem que acontecer, porque a gente vai ficar sem os combustíveis fósseis e eles naturalmente eles poluem menos. Contudo, tu tem que fazer essa discussão de todo o ciclo de vida, eu saio da refinaria, quando é que eu gasto combustível fóssil para transportar esse biocombustível para os postos? Sabe? Então, tudo isso faz parte da avaliação do ciclo de vida. E a partir dessa avaliação do ciclo de vida, eu vou dizer, e claro, pessoal, também nesse processo de ciclo de vida, eu não estou considerando só os pontos negativos, eu estou dando só uma ideia aqui para vocês. No outro pensamento também, eu tenho que avaliar quanto de poluentes ao ambiente que o uso desse biocombustível deixou de lançar. Aí eu faço uma proporção, poxa, eu usei tanto e eu deixei de usar tanto. Isso é uma conta, desculpa, isso é uma conta até mais fácil. Eu usei tanto de diesel, produzi tanto. Isso é uma conta também interessante para demonstrar, né, é mais simples, né, mas para demonstrar também a contribuição de uso de biocombustíveis no meio ambiente. Mas fazendo uma avaliação mais completa, ela passa por uma avaliação de ciclo de vida. Ratificando, essa avaliação de ciclo de vida é desde como se dá, desde o estudo, desde a obtenção do insumo, que aí a gente está falando de fertilizante e tudo mais, alinhamento, o trator que vai ser usado para arear a terra, tudo mais, até a produção da biomassa, o processamento dessa biomassa, a produção do biocombustível e a utilização desse biocombustível pelo consumidor, e caso haja algum resíduo desse consumo, a avaliação desse resíduo desse consumo e o destino desse consumo, desse resíduo. Deu para entender isso aí, pessoal? Tranquilo? Dormiu. Por isso que eu não gosto de dar aula mais de uma hora e meia. O povo dormiu. Mas já está acabando, pessoal. Só mais esses 2 slides aqui. Pode acordar. Vamos lá. Então, em resumo, o que eu tenho? Eu tenho 2 indústrias que, basicamente, elas vão produzir a mesma coisa. Tá? Basicamente. Eu tenho a indústria petroquímica e a biorefinaria. Na indústria petroquímica, eu vou ter petróleo e gás natural. E na biorefinaria, eu vou ter biomassa e rejeito. No petróleo e gás natural, na petroquímica, eu vou ter hidrocarbonetos. Beleza? HC. E na biorefinaria, eu vou ter açúcares, óleos, bióleos, vou ter uma gama gigantesca de produtos. Só que esses tantos, a biorefinaria e eles vão me dar matéria-primas intermediários similares. Tá? Aí eu vou ter no final, basicamente, as mesmas coisas. Combustíveis, biocombustíveis, produto químico, materiais, etc. E, em especial, vou ter etanol substituindo a gasolina e o biodiesel substituindo o diesel. Tá, pessoal? Isso é uma comparação bem limitada. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de 2 indústrias com matéria-prima diferente, tá? Uma mais renovável que outra, e a gente vai gerar praticamente o mesmo produto, ou produtos que podem ser utilizados na mesma função. Beleza? Ainda, resumindo, tá? Tudo que foi falado aqui hoje, que foi falado aqui nessas aulas, foi o que a gente falou aqui, ó. Biomassa. A biomassa aí, a gente vai, material vegetal, orgânico, são utilizados aí para a produção de energia. A gente vai passar por um pré-tratamento, armazenamento e transporte, e a gente vai ter praticamente 3 processos de tratamento. O físico, o tratamento bioquímico e o tratamento termoquímico. Entre os tratamentos físicos, eu vou ter prensagem e extração, em que eu vou gerar óleo, gordura, vegetal e animal. Professor, mas aí você não falou que era só combustível? Não. O óleo ele pode ser usado como combustível. Tá? A gente tem até o bióleo aí, enfim, mas ele pode ser usado para gordura. Ou como matéria-prima para outro combustível. Tá bom?
A gente tem um tratamento bioquímico, lembrando que o motor a diesel, a princípio, ele foi projetado, né, para ser usado com óleo de amendoim. A questão é que isso tinha necessidade de ficar limpando frequentemente pela geração de incrustações, tá? Por isso, a necessidade de transformações químicas nesse processo para a utilização do motor de ciclo diesel. Nos tratamentos bioquímicos, a gente tem fermentação alcoólica, aí a obtenção de etanol, metanol. A gente vai ter também a digestão anaeróbia, aí nós temos, já falamos sobre isso, a produção de biogás. E, por fim, a gente tem o tratamento termoquímico. Aí nós vamos ter a termólise ou pirólise, que nós mostramos lá naquele reator pirolítico, a gasificação e para gerar o gás pobre e a combustão direta. O que todo tem em comum nesse processo é que a gente está usando biomassa para geração de energia calorífica, elétrica e etc. Beleza? Pronto. Pessoal, alguma dúvida até aí? Povo, vocês estão aí? Por enquanto não, professor. Tranquilo. Então, vou parar a gravação aqui.